Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Decor Hub em Alphaville, uma loja que tem 4 lojas super legais no mesmo ambiente. E a gente veio hoje falar com a Camila, que faz parte de uma das lojas, ela é da Werner Decor. E aqui a gente tem também a Bycami, a Polos by Wood Mobile e a Acaflor. Então hoje a gente vai começar falando com a Camila sobre decoração. A gente quer entender sobre produção, é uma dúvida que todo mundo tem. E a gente aproveitou para mostrar dicas de como montar alguns ambientes. E eu quero que você me conte um pouquinho, Camila. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Rafa, pelo convite. E eu quero que você nos conte como que é feita a produção, se os arquitetos podem pegar, como que funciona essa parte de decoração. Joia! Olá, gente! Bom, aqui na Decor Hub, a Werner Decor está aqui com todas as peças de decoração, quadros, almofadas, justamente para fazer toda a parte da ambientação da casa do nosso cliente final, né? E aqui a gente tem como público tanto o consumidor final quanto os arquitetos, né? Então muitos nos procuram, tanto os arquitetos quanto o cliente final, para a gente poder ajudar nessa parte da ambientação, na hora da cerejinha do bolo, que terminou a obra, os móveis já estão todos ali posicionados e a gente entra justamente para posicionar os objetos de decoração. Então, todo mundo que tiver dúvida, que quiser entender mais sobre como decorar, a gente tem aqui nossos consultores, que são arquitetos, e eles são especializados para ajudar qualquer cliente, arquiteto, nessa hora da ambientação. Ah, que legal, Camila. Adorei saber, porque eu nem sabia que vocês já tinham essa opção dos consultores. Muito prático, né? Porque às vezes é um cliente final que não sabe muito bem como escolher a peça, que não tem até um arquiteto, ou até mesmo que não optou por isso com o arquiteto, então é uma opção legal também de ter as fotos do lugar e aí conseguir escolher os móveis junto com os consultores de vocês. Exatamente, muitos nos procuram, né, não sabendo nessa hora de ambientar, não sabendo como combinar as cores que já tem nos móveis, alguns já têm quadros ou até mesmo já possuem alguns objetos e a grande dúvida no fim é como ambientar, como trazer esse ambiente, como fazer com que ele fique todo harmônico. Então aqui os nossos consultores arquitetos, eles conseguem ajudar, o cliente final nos procura e a gente faz a gente tem todo um cenário, né, de perguntas para saber melhor do que esse cliente gosta, se ele tem cachorro, se ele tem criança. Então toda a nossa decoração aqui é adaptada para cada cliente, né, e a gente sempre faz de acordo com o perfil de cada um. E para arquiteto, eles também podem vir e pegar, né, as peças com vocês para decorar a casa de um cliente. Acho que é legal a gente comentar porque a gente também faz isso, né, no final das obras. E como que funciona para os arquitetos também. Exatamente. Os arquitetos, eles chegam aqui, né? Muitos deles já têm todo o planejamento do que o cliente quer. Então eles chegam aqui, separam todas as peças, né, que eles querem de acordo com o projeto. E a gente tem aqui um diferencial que é a nossa equipe de logística interna, que a nossa equipe vai ajudar nesse transporte das peças. Então a gente leva todos os produtos que o arquiteto gostou para o cliente dele, a gente leva até a casa do cliente, a gente deixa tudo separadinho para o arquiteto conseguir ambientar. Então essa parte é maravilhosa, todos adoram quando a gente ajuda na parte logística. E é claro que também os nossos consultores também estão aqui disponíveis para ajudar, como seja que for os arquitetos também. Muito legal, adorei saber essa parte. E agora eu acho que é legal a gente começar. Vocês já estão vendo aqui que tem na nossa produção uma mesa de centro. A gente vai dar 5 dicas de ambientes para vocês aprenderem a usar os móveis não, né? A parte decorativa. Exato. E aprender a ambientar. A gente quer dar dicas, né, Camila, de como que vocês podem usar volumetrias, livros, às vezes até com móveis, eu tô falando muito móveis. Às vezes até com decorativos que as pessoas já têm e misturar com novas decorações. Então é legal a gente contar um pouquinho de como que é essa parte. Vamos começar falando da mesa de centro? Vamos sim. Bom, a gente pegou primeiro uma mesa de centro redonda, né? Camila comentou que é bastante a opção que mais sai aqui, é a mesa de centro redonda. E a gente até decidiu mostrar porque ela é um pouco diferente, a retangular é até mais fácil de montar porque a gente acaba tendo uma parte mais plana e tudo mais. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho de como que a gente acha legal, tá? Não tem certo e errado, importante isso, né, Camila? Exato. Então a gente vai começar. Primeiro a gente fala de alturas bastante, então aqui são caixas. São 2 caixas com o mesmo padrão, então são caixas que têm o mesmo acabamento. Isso é sempre importante, pensar no acabamento que você tem do ambiente, né, as cores. Aqui a gente tem 2 poltronas que são mais roxas, escuras, e aí a gente tem que colocar algumas coisas mais neutras na mesa.
Então a gente optou por essas duas caixas, que são em madrepérola. Aí a Camila pensou ali daquele lado a gente colocar um livro que tem uma tonalidade próxima, né, das cadeiras. A gente fez essa brincadeira das cores. Pode comentar também, Camila, que eu falo bastante. É que é sempre importante a gente justamente colocar essa volumetria, né? Então, de um lado a gente tem uma peça um pouquinho menor, que são as caixinhas. Do outro a gente colocou um pouquinho maior, né, de altura para dar justamente esse equilíbrio. E aí um item que a Rafa gostou bastante, que é colar, né, que ajuda bastante na distribuição. Gosto bastante de usar o colar, porque é exatamente por isso, a gente conseguir pegar as alturas diferentes e criar até um degrau e criar um movimento na mesa. Eu gosto bastante do colar por conta disso. Tem que tomar um pouco de cuidado, né, para também não ficar muito cheia a mesa, muita informação. Mas eu acho que o colar, assim, como ele tá bem delicado, reparem que a gente tá usando as tonalidades super neutras, porque a gente já tem a madeira escura, a gente já tem as poltronas, então a gente tem que mesclar essas tonalidades para não ficar muito pesado. E aqui a gente, para finalizar, colocamos 2 cachepozinhos pequenos, esses daqui são de pedra sabão. Mas o que eu acho que é a dica mais legal de dar na mesa de centro é sobre as volumetrias, né, Camila? As alturas, a gente não exagerar muito. Exatamente, justamente por ser uma mesa central, né? Então a gente sempre tenta colocar objetos que não tampem a visão, né? Do que está do outro lado. Então eu acho ótimo, perfeito essas escolhas aqui para o tamanho, né, da mesa que a gente escolheu e para as alturas também. Muito legal. Agora vamos para parte da estante, que eu acho que é uma dúvida bem legal e a gente vai conseguir te ajudar. Agora a gente escolheu uma estante para mostrar um pouquinho de como que é legal decorar um pouquinho da estante, mostrando as volumetrias, o que vocês podem usar. Claro que aqui a gente está usando peças decorativas da loja, mas se vocês tiverem também itens de viagens, é super legal mesclar com essa decoração afetiva, né? Exatamente, principalmente livros, eu sei que tem muitas pessoas guardam, deixam os livros paradinhos dentro dos armários. A gente pode colocar eles também, aproveitar e colocar na decoração, que eles ficam sensacionais e a gente vai mostrar como. Exatamente. Aqui a gente até deixou lá em cima pronto, para vocês verem, porque senão a gente tem que ficar subindo a escada. Então, uma das coisas que eu adoro usar são essas plantas que tem essa quedinha, que fazem esse charminho. O que é legal sempre pensar, que eu acho que é a dúvida das pessoas. A gente tem a planta aqui e aí ela já está criando um certo desenho. Então, a gente evitar de usar esse lado da estante e colocar o próximo elemento decorativo com a volumetria mais para esse lado, para criar essa assimilaridade entre uma prateleira e outra. E ali no fundo nós colocamos um quadro, porque como é uma área mais alta, a gente não tem uma visão muito fixa, a gente não olha tanto, então a gente deixou mais para o quadro, que seria uma opção de ter os livros, né? Os livros em pé, alguma coisa mais nesse sentido de vocês guardarem. E daqui para baixo a gente colocar mais decorações com vaso. Vamos começar? Vamos, bora lá. Então primeiro eu vou te dar essa caixinha aqui para você posicioná-la. Bom, as caixinhas e os livros são legais para a gente criar essas volumetrias de 2 vasos, por exemplo. Então a gente pegou 2 vasos super parecidos. Então esse que é mais baixo a gente coloca em cima da caixinha e o mais alto a gente coloca ao lado da caixinha. Aqui até nós usamos um galho seco, que fica super interessante, dependendo do estilo. Isso daqui já é mais do que o suficiente para criar uma volumetria interessante. Então aqui a gente já tem esse pendente caindo e aqui a gente criou uma volumetria para o lado direito, mais alturas para o lado direito, sempre evitando ficar no mesmo lugar a volumetria. O livro. Na parte de baixo, nós escolhemos 2 livros, né, Ká? Exato. E aí os livros que a gente está falando, né? Muitos livros ficam guardados, a gente consegue aproveitá-los colocando um em cima do outro para também dar altura, né, para algum objeto. E a gente optou por pegar uma opção legal de... como se fosse uma escultura de mesa, né? Exato, esse colar de mesa. Só que ele tem um bom volume, né?
Sim, exatamente. A gente pode aproveitar não só para a mesa de centro, para as mesas de jantares, mas também colocar ele na prateleira, justamente dando esse caimento legal, que é o mesmo caimento das plantas que a gente viu, também usando o colar, que fica super charmoso. E ele faz esse efeito, mesmo ele tendo, ele não é alto, ele não tem uma volumetria muito grande, mas ele cria uma volumetria na prateleira de baixo, que é interessante. É exatamente a ideia da planta, né? E aí a gente ficou aqui com uma pouca volumetria, então nós escolhemos uma escultura em acrílico. Eu adoro usar esse tipo de escultura, acho super legal. Às vezes você tem alguma coisa do seu filho, da avó, e fazer alguma coisa em acrílico também fica interessante para guardar. Então não é só o decorativo, mas a decoração afetiva fica interessante também se vocês colocam algo numa caixa de acrílico, fica super legal. E aí, de novo, a gente falando da volumetria. Aqui a gente tem uma volumetria alta, então nessa parte a gente manteve a parte mais baixa e a volumetria mais alta mais para aquele canto esquerdo, fazendo esse zigue-zague. E na parte de baixo, né, Ká, o que a gente pensou? Exatamente. Como aqui a gente tem uma prateleira vazada, a gente vai aproveitar dessa estrutura e colocar um vaso que dê altura para essa prateleira também. Adorei a ideia da Camila. Olha que legal. A gente ultrapassou ele, né, na altura. Ficou super interessante. Aqui poderia até ser usado essas folhas secas, mas até aquelas mais altas também ficaria legal. Então eu achei essa ideia do quadro do vaso muito interessante. E aí, como a gente já tem bastante volumetria, aqui a gente optou por colocar uns vasinhos mais baixos. Uma coisa legal também é usar bandeja para colocar os vasos dentro, também fica interessante. E aqui finaliza com esses vasinhos. E é legal também falar das tonalidades que a gente escolheu, né? As cores que ornam, né? O verde musgo, junto com o ocre, junto com um tonzinho mais rosé também, que dá toda essa harmonia à decoração. Então a gente está falando aqui de tons que se complementam e eles não gritam entre si. Exatamente. A gente escolheu uma opção um pouco mais neutra, né? Para não ficar... Mas ao mesmo tempo, a gente tem um contraponto de cores com o verde, esse tom mais de rosado, que fica muito legal numa decoração. Depende muito da decoração da sua casa, claro, né? E vai ter que adaptar conforme que você tem, conforme as cores que você já tem na sala. Mas essa seria uma opção super neutra, que fica interessante em qualquer estante. E eu acho que a dica legal de pegar aqui são também essas volumetrias e essas alturas que a gente faz de uma prateleira para outra, para não ficar tudo muito sequencial, né, Ká? Exatamente. Aqui a gente pegou uma opção de carrinho de bar, que é bastante comum, bastante gente gosta de usar em casa, um cantinho. E o carrinho de bar, ele tem algumas funcionalidades, né? A gente pode colocar como uma área de bar mesmo, então aqui a gente colocou com bebidas. Obviamente, se você em casa tiver outras opções de bebidas, pode misturar. Sempre legal se atentar um pouquinho nas cores, em não colocar um vaso que tenha um contraste muito grande com as bebidas, para não ficar muito gritante, né, a diferença das cores, porque bebidas normalmente têm muitas cores. Ou até mesmo se vocês têm preferência por alguma bebida, fica super interessante fazer essa mistura que a gente fez de colocar 2, 3, 4 garrafas iguais. Fica super legal essa repetição, né? E uma outra opção seria de café, né, Camila? Exato. O café a gente conseguiria colocar as máquinas, a caixinha com os acessórios para café, né? O adoçante, os açucareiros. Mas aqui a gente quis focar no carrinho bar mesmo, com as bebidas. E para carrinho bar, alguns itens que são indispensáveis, né, Rafa? Que a gente trouxe aqui, né? Que a bandeja é um item indispensável. A caixinha, né? A caixinha gin que a gente guarda, né? Já que aqui a gente trouxe opções de gin, caixinha que a gente guarda as especiarias. O livro, mais uma vez, para trazer essa altura, a volumetria também para o bar. Exatamente isso que a Camila comentou. Muito importante as alturas. A gente falou bastante disso no vídeo, mas eu acho que é o que faz o efeito da decoração. Então, aqui um vaso um pouco mais alto do que as garrafas. O legal de ter uma bandeja que você acaba isolando um pouco o que você quer dar destaque. Então, aqui a ideia é dar destaque para as bebidas. Então, a gente colocou
uma bandeja que coloque tudo por cima. A mesma coisa seria se fosse uma cafeteira, então você poderia colocar a cafeteira junto dentro dessa bandeja e na área lateral as xícaras. Então sempre dá ênfase para o que você quer. Na parte de baixo fica mais decorativo, mas ainda tem a funcionalidade da caixinha, que no caso de café poderia ser uma caixinha com chás. Então a gente consegue mesclar essa funcionalidade com a decoração, que é super legal, né? E acho que é importante também a gente comentar sobre as cores, né, que a gente misturou aqui. Exato, a gente trouxe alguns itens, né, utensílios que dessem um destaque com a madeira. Então a gente já vê que o carrinho bar, ele é uma madeira mais escura. Então, para não continuar trazendo itens mais escuros, né, a gente pensou em trazer o vasinho, né, que é um tom que conversa com as cores do bar, junto com um verdinho também. O livro que deu mais destaque também, um livro mais colorido que dá mais destaque também para a caixa. E também aqui um item decorativo também, né? Esse aqui em cima e embaixo, um item decorativo para dar ainda mais destaque em cima dessa madeira que é escura. E também a gente optou por colocar os itens decorativos, tanto junto com a bandeja, né, quanto a parte de baixo, nesse latão, para combinar as peças. Então a gente sempre fala, né, conversar as coisas é exatamente isso. A gente está conversando o material que a gente usou aqui em cima com o material que tem lá embaixo. Então sempre pensar nessas combinações. O livro que a gente usou com tom de laranja, a gente também usou aqui no vaso com essa mesma tonalidade próxima. Quarta dica, a gente vai falar sobre mesa de jantar. Pode ser usado tanto na mesa retangular quanto em mesas redondas. Aqui a gente pegou até umas dicas mais para mesa retangular, né? Exato. Mas que quem não sabe muito o que usar, como colocar, sempre também se atentar se tem lustre, se não tem, qual é a altura desse lustre, para a gente também não acabar estragando a decoração e misturar muita coisa. Então a gente vai começar com uma opção que a gente selecionou aqui, que é a mais fácil e que funciona super bem. Então, a gente optou por uma decoração mais orgânica, longa, que preenche bem a mesa. A gente fala para não colocar, tem bastante gente que gosta de colocar frutas e tudo mais, mas nesse caso de mesa de jantar, a ideia é realmente ficar bem decorativo, não ter nada de frutas, nada, muita informação, né, Camila? Exato, inclusive para a gente destacar a peça, né, que a gente está colocando como decorativo, né? Então esse é um centro de mesa de vidro, né? Em que só o detalhe do formato dele mais orgânico, a curvatura, até mesmo a cor, né, dele já é um item que por si só já se completa, que não precisa mais nada além dele. Com certeza. Aí a gente pensou em trazer outras opções, né, para que vocês também possam pensar. Então nós trouxemos a opção de um livro com um colar, também fica bem interessante nessa opção. Esse é um colar super grande, que tem bem cheio, em barbantes e tudo mais, fica bem interessante. Mas o que é legal dele é que olha como ele preenche a mesa, né? A gente tem uma visão muito mais alongada da mesa quando a gente coloca essa opção do cordão, né? Eu acho que fica bem legal. Exato, e aqui o legal é que a gente sai um pouquinho daquele tradicional, né? Que é sempre o vaso com a flor, ou esse centro de mesa de vidro que a gente acabou de mostrar. Aqui é um item que a gente pode ir acoplando um ao outro. Então, um livro acoplado a um colar também dá essa sensação, né, de uma mesa mais preenchida e apenas com esses dois itens. Exatamente. O que é legal dessa opção é para quando você tem um lustre. Então a gente não cria muita interferência, né, de alturas, ela tá bem baixa, mais longilínea, e aí a gente deixa o lustre chamando a atenção também, porque normalmente a gente coloca bastante atenção no lustre. A terceira opção, optamos por um vaso mais baixo, que é algo que eu gosto bastante de falar, que a gente vai usar ele como só decoração mesmo, mas para vocês colocarem orquídeas de várias alturas, orquídeas mais altas. Nesse tipo de vaso mais baixo fica legal, principalmente quando não tem um pendente, né? E como aqui é uma mesa mais retangular, a gente pode complementar, né, Camila, com essa opção, que é
um colar também de mesa super diferente. Ele é mais desenhado, ele também cria essa forma orgânica que fica bem interessante. E aqui, imaginando que a gente tenha um arranjo, fica legal. Se você tem uma mesa redonda, a ideia do arranjo é muito legal também, com esse formato mais baixo do vaso. Então a gente pensar, né, nessas ideias com as mesas diferentes também. Exato, aqui são 3 opções que a gente pode brincar e adaptar para os diversos modelos, né, tamanhos de mesa que a gente tem, altura de pendente também. Para finalizar, nós escolhemos um aparador para mostrar um pouquinho da decoração do aparador. Lembrando que todos os mobiliários que vocês estão vendo aí, o aparador, o carrinho de bar, são todos da Polus by Woodmobile, que tem aqui na Decor Hub também. Então vale a pena a visita, tá? São lindas as peças. E aqui sobre aparador, acho que a gente tem 2 opções, né, Camila? Tanto um aparador funcional, como um aparador mais decorativo. Então a gente optou aqui por fazer ele mais decorativo. E o que você imaginou aí nessa parte que a gente usou um pouquinho de cor? Exato. Aqui a gente viu que a gente já tinha um quadro, né, puxando para uma tonalidade mais azul. E a gente quis brincar um pouquinho mais com as cores, né? Pegando essa deixa do quadro colorido. Então a gente trouxe as peças com uma tonalidade mais alaranjada, né, mais terracota. A gente aproveitou aqui o livro para dar mais altura, colocamos uma planta também permanente para aproveitar mais a altura, né? E aí, indo para o outro lado do aparador, a gente fez o contraponto das cores com o azul, que é próximo da tonalidade que a gente já tem no quadro. O azul com o laranja, com o terracota, ele fica bem interessante. Então a gente fez só esse jogo de cores. E aqui, como a gente usou mais decorativo, a gente deixou o meio do aparador bem livre. O aparador ou buffet, ele tem a intenção de você usar, por exemplo, numa mesa de jantar, você pode usar num dia a dia quando você for receber pessoas, colocar a comida aqui. Então até uma ideia de que você consiga deixar ele mais funcional para um outro momento. Se você também quiser, tem a opção de usar como café, a mesa de bar, como a gente usou o carrinho lá de baixo, o aparador, ele também pode ter essa função. Então aqui a gente fez ele mais decorativo. Sempre lembrando, vou repetir mais uma vez, mas as volumetrias são muito importantes para a gente criar. Então, algo mais baixo aqui, a gente colocou 3 peças da mesma tonalidade, no mesmo estilo, só que com alturas diferentes, para criar essa volumetria mesmo, essas alturas diferentes que fazem ele ficar mais imponente. E a mesma coisa do outro lado, né, que a gente colocou um vaso bem grande, super robusto, com as plantas que ficam bem mais altas, mas reparem que a gente não tampa o quadro, a gente deixa essas volumetrias criarem mesmo essa imposição, vamos dizer assim, que ele chame a atenção mesmo, que essa é a intenção da decoração aqui nesse caso. Vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas sobre decoração, né, Camila? Exato, Rafa. Quero te agradecer muito obrigada por ter participado. Agradeço. Foi ótima a sua participação. Acho que a gente conseguiu resolver algumas questões aí que todo mundo sabe. Não sabe, na verdade, agora consegue fazer uma decoração legal. E venham conhecer a loja, né? Com certeza. A Decor Hub tá aqui em Alphaville, com 4 marcas. Acho que vocês conheceram um pouquinho, né? Com essas várias dicas, deu para conhecer um pouquinho o que é, né? Então, a gente tem muitos mobiliários, objetos de decoração, quadros, almofadas, pisos também, né? De madeira, tapete. Então, é um portfólio bem completo. E a Venner Decor em específico aqui para ajudar com as produções, ambientações da casa de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha. E até o próximo!